Tá aí, galera, tudo sobre os seus times. O ensaio geral. Brasileirão. Os últimos ajustes. A rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro é o último jogo antes das quartas de final da Conmebol Libertadores. Palmeiras e Atlético Mineiro jogam com exclusividade na ESPN e no Star Plus na próxima quarta-feira. Antes disso, o Palmeiras enfrenta o Ceará no Castelão. Así que espero segunda rodada, esperar arrancar bem. Tá aí tudo Jogo sobre fora os de seus casa times, muito difícil, né? mas a gente está preparada para ir Grande lá, jogo, lutar e ganhar 3 pontos. Nessa Já rodada o Galo visita o Internacional no Beira-Rio. abertura do segundo perdeu turno, muitos né? pontos, né, que não deveríamos ter perdido, e agora vai ter que correr muito mais, ter que trabalhar muito mais para tentar recuperar o que foi perdido, né? Com a semana cheia para treinar, tanto o Cuca quanto o Abel Ferreira devem escalar os times titulares nestes confrontos. Grandes times, grandes jogos. Corinthians e Flamengo jogam pela Libertadores na próxima terça-feira. O último jogo, ensaio corintiano jogão. será amanhã contra o Botafogo em casa. E a equipe precisa da vitória para esquecer a derrota na partida de ida da Copa do Brasil para o Atlético Goianiense. E é justamente o Dragão o adversário do Flamengo neste sábado no Maracanã. O jogo também é importante para os cariocas, que não querem se distanciar dos líderes do Brasileirão. 3 pontos. Muitos jogos, pouco tempo de preparação. Será que Vitor Pereira e Dorival Júnior devem poupar titulares neste fim de semana? Eu acho que vão poupar o jogo de terça-feira, né? Acho que o Corinthians e Flamengo, acho que vão poupar. Mas vamos ganhar esse jogo aí, tem que ganhar. Aí na tela pra gente os Tá próximos jogos de Corinthians e Flamengo, os dois que se enfrentam na terça-feira pela Libertadores. A sequência do Corinthians, o Botafogo em casa, o Flamengo pela Libertadores em casa, esse jogo do Botafogo neste fim de semana pelo Brasileirão. O Avaí fora, o Flamengo mais uma vez fora pela Libertadores. Aí vem o clássico, galera, com o Corinthians em casa pelo Brasileirão. Mão, né? E o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil em casa. Flamengo, São Paulo, Corinthians. A sequência do Flamengo. O Atlético Goianiense em casa neste fim de semana pelo Brasileiro, confronto com o Corinthians na Libertadores. São Paulo pelo Brasileiro fora, aí a volta com o Corinthians em casa pela Libertadores, o Atlético Paranaense pelo Brasileirão em casa, e aí mais uma vez o Furacão fora, mas dessa vez o jogo de volta da Copa do Brasil. Pra vocês, hein? A sequência não tá fácil pra ninguém, a vidinha está puxada. Torcedores. Zupac, André, bem-vindos, boa noite, um beijo aos dois. Tudo bem, Glaucio? Ótima noite, boa noite, André, boa noite ao fã de esportes. É rodada de Brasileirão com rescaldo de Copa do Brasil, com expectativa de Libertadores, então tudo importa nesse momento. Ótima noite a todos. Exato, estou de total acordo com tudo que disse o Gustavo. Uma rodada de Brasileirão ensanduichada entre Copa do Brasil, Libertadores, para o Corinthians especialmente uma situação no fim de semana mais complicada do que deveria, porque você tem exatamente essas duas forças, né? Um mau resultado na Copa do Brasil, um jogo que é de uma magnitude absurda chegando na semana que vem, e a necessidade contra o Botafogo neste sábado de continuar bem classificado, né? De não perder terreno, de não deixar ninguém chegar perto na tabela do Campeonato Brasileiro. Tudo isso com um elenco que está começando a receber de volta jogadores e nem por isso está rendendo bem. E esse é o principal problema. Agora, rodada de Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. A situação é complicada para os treinadores, né? Porque, poxa, o Flamengo vem nessa crescente, neste campeonato de recuperação, como o próprio Dorival já disse, já nomeou, que é um campeonato brasileiro de recuperação, mas também precisa pensar nessa terça-feira. Embora os elencos tenham recebido reforços, estão mais parrudos, né? Também precisa pensar, não dá para deixar o pessoal de frente distanciar no Brasileirão, mas tem Libertadores na terça. O Corinthians vem desse resultado muito ruim contra o Atlético Goianiense, também na ponta de tabela de Brasileirão, mas aí a Libertadores talvez seja a prioridade do Vitor Pereira. Duro montar esse tabuleiro de xadrez do que eu faço com o meu time para o fim de semana e para terça-feira, não é? Eu não tenho muita dúvida do que eles vão fazer.
eles vão esvaziar os jogos do Campeonato Brasileiro, assim. E eles têm, imagino, realidades diferentes para terça-feira. O que eu quero dizer? Eu tenho alguma... Eu não sei se o Vitor Pereira já decidiu o time que ele vai levar a campo terça-feira, porque ele tem que tomar algumas decisões que são decisões importantes. Não dá para dizer qual é o melhor time do Corinthians hoje, porque o melhor time que todo mundo acha não é o melhor time que joga. E o melhor time que joga não é o melhor time no papel. Então ele vai ter uma decisão muito difícil, muito importante para fazer até terça-feira, que é abrir mão de alguns jogadores que tecnicamente são melhores e que se lamentou muito a ausência deles, se esperou muito o retorno desses jogadores, ou abrir mão de quem entrega, porque até hoje, assim, o trabalho do Vitor Pereira, no geral, ele é positivo, claro que ele é positivo no Corinthians, mas eu separo em dois campos de análise. Ele é um técnico que até o presente momento fez muito com pouco e fez pouco com muito. O que eu quero dizer com isso é que com menos jogadores ele entregou muito mais do que se esperava, muito mais, de maneira heróica. E com os melhores jogadores, entendendo o desnível físico de cada um pelas lesões, o Corinthians não é um time afirmado nas mãos do Vitor Pereira ainda. Então ele tem que escolher o que fazer para terça-feira, porque terça-feira é um jogo de alta exigência. E isso passa pelo que ele vai escolher para o final de semana contra o Botafogo. Já o Dorival, não. O Dorival já sabe o que ele tem na mão. O time do Flamengo, embora o Dorival seja mais recente no cargo do que o Vitor, ele já achou o time. Então ele já sabe quem vai jogar, quem não vai jogar. O time do Flamengo não vai ter muita mudança para terça-feira. Vai ser o Santos, o Rodinei, o Davi, o Felipe, e o Léo e o Felipe, o Thiago Maia, o João Gomes, o Everton, o Arrascaeta e o Gabriel Pedro. Ele não vai mudar esse time. E para o final de semana ele vai tirar todo mundo. E no final de semana é importante, até importante e saudável, para colocar um Vidal como titular, para colocar um Everton Cebolinha como titular, para dar mais ritmo para esses caras. Então, por motivos diferentes, com concepções diferentes para terça-feira, eu não tenho dúvida que eles vão mudar drasticamente os times para o final de semana. Já já a gente vai falar Tá mais aí de no Flamengo, povo em rubro-negro, outros aspectos, chegada de torcida público, tem também do muita coisa Corinthians, a ser dita aí, muita notícia sobre os novidade seus por times lá. aí, ó. Mas a ideia é essa agora, André, esse fim de semana, Torcedor o que do o Dorival Corinthians, deve fazer pensando torcedor na do terça-feira. Mengão. Eu acho que ele vai de novo esvaziar o Campeonato Brasileiro e vai preservar o time titular que ele já encontrou, como disse o Gustavo. Talvez, a depender do resultado do jogo, das necessidades do Flamengo, alguém pode atuar por poucos minutos. Isso é um risco que técnicos não gostam de correr, porque aí não é uma questão de desgaste, é o risco de um jogador importante se machucar. Então o Dorival vai resistir ao máximo a essa tentação. Chegando no Mengão, galera. Que no fim de semana o Flamengo esteja numa situação volante, perdendo jogos, perdendo seu jogo. depois da chegada do Vidal. Acho que ele vai tentar Agora ganhar da maneira mais convencional volante, né? possível com aqueles que ele escolher para Pulga. este fim de semana. Preservando A novela o time Wallace que o Gustavo acabou de falar. No caso do Corinthians, continua, a situação é mais difícil. né? Vamos dar uma olhadinha na rodada do Campeonato Brasileiro desse fim de semana? Tá aí na tela pra gente, ó. Vamos ter Aí, Ceará galera, e Palmeiras, todos jogam, Goiás e Coritiba, Corinthians e Botafogo, Flamengo e Atlético Goianiense, esses jogos no sábado. Flamengo joga no sábado, Internacional e galera, aí, Atlético às 8h30 Mineiro da já noite. no domingo. Também no domingo, Atlético Paranaense e São Paulo, América Mineiro e Aí, todos os Avaí, jogos da rodada, Cuiabá né? e Fortaleza, Red Bull Brasileirão. Bragantino e Juventude, e a partida da segunda-feira, Santos e Fluminense.